Negócio fechado no Fluminense, Tricolor acerta a liberação de um jogador e a contratação de outro. A gente vai falar um pouquinho também sobre o Super Mundial. O adversário do Fluminense está trocando de treinador. Tem informação também sobre partida do Flusão, que vai ser fora do Rio de Janeiro. Alô, torcedores do Fluminense Off Rio. Fiquem ligados nessa e ótimas notícias também vindo lá de Xerém. Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui, então desde já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder nada e depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Sem idade para voltar para o Sub-20 do Fluminense, fora dos planos para a temporada de 2025, o Felipe Andrade será emprestado pelo Tricolor. A informação é do Dedé Onelei, lá da Web Rádio Fluminense, e de acordo com ele, o Fluminense acertou com o Houston Dynamo e o Felipe Andrade vai viajar nos próximos dias para realizar os exames médicos e se tornar reforço da equipe estadunidense. O jogador vai ser emprestado por 1 ano e vai ter uma opção de compra, valor ainda não revelado. Eu acho essa negociação uma coisa boa para todas as partes. O Felipe Andrade claramente não teria espaço por aqui. Desde a saída do Mano Menezes, do Fernando Diniz, perdão, ele já estava ganhando menos oportunidade. Com o Mano Menezes foi muito pouco aproveitado. Ano passado, no final do ano, chegou a jogar na equipe Sub-23, mas ao meu ver ele já está num nível acima dessa competição. Então um empréstimo para ganhar um pouco mais de rodagem seria bom para ele. Nesse caso, como opção de compra, caso ele agrade lá nos Estados Unidos, a equipe pode adquiri-lo, né? E ele fica em definitivo por lá para seguir a sua carreira. Felipe Andrade é um jogador, né, que é um coringa, ele pode jogar em várias posições ali da defesa, ele é zagueiro de origem, joga de lateral direito também, já jogou muito com o Fernandinho de lateral esquerdo, já jogou no ano passado como volante, a torcida tricolor até gostou mais dele como um primeiro volante. Para mim, ele nitidamente não está pronto para estar na equipe profissional do Fluminense, para agregar nesse time que a gente quer que brigue por coisas grandes ao longo dessa temporada, mas tem o seu potencial que será desenvolvido agora lá nos Estados Unidos, né? Vale lembrar, o Volta Redonda era um clube que estava interessado na sua contratação, a consulta do Volta Redonda acabou não passando, né, desse desejo. O Fluminense comunicou que queria utilizar o jogador aqui agora no começo do estadual e acabou não evoluindo. É outro clube que também se interessou pelo Felipe Andrade, isso ilustra bem, né, que é um jogador que tem mercado. Paulo Brito divulgou que ano passado teve uma sondagem do Coritiba, por exemplo, para jogar a Série B. Então, assim, mercado o Felipe Andrade tem, agora vai para os Estados Unidos por 1 ano, com opção de compra, toda a sorte do mundo para ele lá na MLS. Atenção, torcida tricolor de fora do Rio de Janeiro, vai ter jogo do Fluminense aí em Brasília. Vamos falar bastante sobre isso, só antes rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Estamos falando da galera ao redor do Brasil acompanhando o Flusão, nada mais justo do que a gente mandar um abraço para a galera que chega junto e comenta aqui embaixo, fala o nome e de onde está nos assistindo. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Valdo de Niterói, pro da Mata de Petrópolis, Daniela de Manhaçu em Minas Gerais, Carlos Alberto de São Luís do Maranhão, Herbert de Itaguari lá em Goiás e pro André Nunes de São João da Barra aqui no Rio de Janeiro. Um abração pra galera tricolor ligadinha aqui no canal, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Comenta aqui embaixo, fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Vamos falar dessa informação importante. Quem divulgou foi o Metrópolis, jornal sediado lá em Brasília, trazendo informações, claro, sobre Fluminense e Vasco lá em Brasília. Eles cravam que o jogo será ocorrido lá na capital federal e a pré-venda de ingressos já vai ter início nessa sexta-feira, dia 24, depois de amanhã, às 2 horas. Primeiro para clientes do Banco BRB e também sócios torcedores do Fluminense. A compra vai ser feita no site bilheteriadigital.com, mas teremos Fluminense e Vasco lá em Brasília no dia 5 de fevereiro, às 9h30 da noite. Então você, torcedor ali do Distrito Federal, de Goiânia, né, que é pertinho, dá para ir também, fique ligado, vai ter jogo do Flusão, 8ª rodada do Campeonato Carioca, será no Distrito Federal e logo um clássico, né? Promessa de casa cheia lá no Mané Garrincha. Falando um pouquinho do Super Mundial, o Fluminense vai disputar essa competição ali em junho e julho. Nosso grupo a gente sabe, né? Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns e o Ulsan Hyundai da Coreia. De olho nessa situação, o Fluminense observa que
O Borussia Dortmund trocou de treinador, ou melhor, ainda não trocou, tá no processo de troca, mas demitiu o Nuri Sahin, ex-jogador, né, atuou no próprio Borussia Dortmund por um tempo, era o treinador da equipe, mas foi nessa quarta-feira demitido pelo clube aurinegro da Alemanha. Eles tomaram essa decisão depois de perder por 2-1 fora de casa para o Bolonha na Champions League. Aí ficou uma situação insustentável, né? O time do Sahin tinha perdido os últimos 4 jogos por todas as competições que o Borussia Dortmund disputa, tá em 10º no campeonato alemão, vem muito mal. Aí a troca de treinador foi inevitável. Lá na imprensa da Alemanha, o nome favorito, né, o nome mais cotado para assumir o Borussia Dortmund é do Erik ten Hag. É um treinador holandês, passou pelo Ajax, teve muito destaque por lá, treinou também o Manchester United, com um pouco menos de destaque, tá sem clube e agora ele é visto como um dos favoritos para assumir o Dortmund ainda nessa temporada. Então tá um pouquinho longe do Super Mundial, mas a gente fica de olho aqui, porque não é possível, né? É um adversário certo do Fluminense, dia 17 de junho, lá em Nova York, Fluminense Borussia Dortmund. Borussia Dortmund não terá o Nuri Sahin como treinador para essa partida. Eu tenho uma notícia muito bacana aqui que mostra a força da torcida tricolor. O Fluminense está no top 5 clubes brasileiros com mais visualizações no X, antigo Twitter, durante o mês de dezembro de 2024. O top 5 é formado pelo Corinthians em primeiro lugar, com quase 80 milhões, 79,2 milhões de visualizações na rede social. Depois vem o Flamengo com 61,9 milhões. Em terceiro vem o Botafogo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro natural, 49,6 milhões. Em quarto lugar, o Atlético Mineiro, finalista da Libertadores e da Copa do Brasil, com 35,8 milhões de visualizações. E o Fluminense fecha esse top 5 com 23,8 milhões de visualizações. Eu sempre gosto de frisar e reforçar esse tipo de estatística porque mostra a força da torcida tricolor. A gente vê essas pesquisas que rolam sobre tamanho de torcida, muitas vezes a torcida do Fluminense é tirada para nada, né? Eu lembro de uma pesquisa uma vez que eu vi que estava dizendo que a torcida do Fluminense tinha a mesma quantidade de torcedores que a Portuguesa de São Paulo. Isso é uma brincadeira de mau gosto, né? Menos torcedor do que Botafogo, que Sport, que Bahia. A gente sabe que isso não traduz a realidade. E esse tipo de métrica aí reforça muito bem. O Fluminense está frequentemente, né, nesse maiores visualizações, torcida mais engajada, maiores vendas de camisa, média de público alta. Então isso é uma coisa muito importante pra gente frisar, não por ego, né? Ah, é porque eu quero sentir que a minha torcida é grande. Não, porque isso aí impacta diretamente nos contratos que o clube fecha, patrocínio, direitos de televisão, receitas ali no próprio Maracanã, com publicidade e tudo mais. Então isso aí é muito importante da gente frisar e bater nessa tecla, né? Porque se a torcida do Fluminense é esse 1% que querem dizer nas pesquisas, meu Deus do céu, é 1% realmente muito engajado, né? Porque tá sempre no topo desses rankings todos que envolvem torcida, que envolvem participação do torcedor. Então é muito importante frisar isso. Fluminense no top 5 visualizações no Twitter no mês de dezembro. Informação do portal Deportes e Finanças. Vamos falar um pouquinho de Xerém agora, porque tem ótima notícia e tem contratação anunciada pelo Fluminense. A gente vai falar sobre isso antes, lembrar você ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo. Lá você vai encontrar o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil e é muito simples. Basta correr no comentário fixado desse vídeo. Lá você vai encontrar o link. Clica nele de maneira 100% grátis. Ele vai abrir no seu WhatsApp, você apertar o botão seguir e vai começar a receber tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Combinado? Eu vou te esperar por lá. Vamos falar dessas duas informações. Eu quero começar falando de contratação. O Fluminense acertou a contratação do atacante Thiago Paiva, 2010, que vem do Atlético Mineiro. Quem traz essa informação pra gente é o portal Xerém Stuff, especialista na cobertura das categorias de base do Fluminense. O jogador de 2010 chega para o Sub-15 tricolor. Ele é atacante, inclusive fez gol na final do Campeonato Mineiro Sub-14. Eu tenho o gol aí, ó, para mostrar para vocês. A jogada pela esquerda, o toque, o jogador ali vai no fundo, faz o cruzamento e ele, ó, de peixinho, cabeceia para o fundo das redes
para fazer esse gol aí para o Atlético Mineiro. Thiago Paiva agora chegando como reforço do Fluminense para a categoria Sub-15. Muito em breve a gente pode ver esse garoto no profissional. Eu gosto sempre de reforçar essas captações que o Fluminense faz, porque a maior parte dos jogadores de Xerém, né, eles chegam aqui por captação. Claro que tem aqueles que vêm lá do Guerreirinhos, desde pequeno, que chegam muito cedo no Fluminense, mas vários desses jogadores que a gente tem como destaque, por exemplo, o Martinelli veio do Grêmio Prudente, John Kennedy veio do Social de Minas Gerais, o André, eu nunca consigo lembrar o nome do time, mas ele veio lá do interior da Bahia, vários outros, Evanilson veio do Estação do Ceará. Então assim, o Fluminense faz essa captação ao redor do Brasil. A captação do Fluminense nesse sentido é muito positiva. Agora busca o Thiago Paiva lá no Atlético Mineiro. Toda a sorte do mundo para ele aqui no Flusão. Eu quero falar de uma ótima notícia que também quem traz pra gente é o portal Xerém Stuff. Eles trazem aqui para nós que após sofrerem graves lesões, 2 jogadores já estão treinando com bola lá no setor Vale das Laranjeiras. É o meia Filipinho, que se machucou em março, também já está treinando com bola, e o atacante Cauã Brasília, que rompeu os ligamentos no final de 2023, ou seja, já tem um tempinho, está conseguindo agora retornar às atividades pelo Fluminense. Desses 2 jogadores, cara, eu destaco bastante o Cauã Brasília, é um jogador que eu já ouvia falar há bastante tempo sobre ele na categoria de base do Fluminense, vinha tendo um destaque, acabou tendo essa lesão bastante grave, acaba atrapalhando um pouco o desenvolvimento, né, dele como atleta, mas a gente fica na torcida para que ele consiga se recuperar o mais rápido possível para dar grandes alegrias para a torcida tricolor, quem sabe, né, nesse futuro próximo, na equipe profissional. Essas eram as informações que eu queria trazer para você, tricolor, nesse vídeo. Deixa um comentário aqui embaixo. Você está confiante com a temporada de 2025 do Flusão? Bota aí pra gente trocar aquela ideia. Valeu? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.